O presidente russo Vladimir Putin tem contado com o enorme suprimento de tanques de seu país para conduzir sua invasão contra a Ucrânia. Atualmente, os estoques de tanques russos estão tão esgotados que Putin está ficando sem as unidades blindadas. Ele precisa continuar seus ataques contra as defesas da Ucrânia. Isso é um golpe massivo para a Rússia. A estratégia de guerra de atrito de Putin virou-se contra ele, pois a Rússia parece incapaz de produzir armas suficientes para continuar lutando. Em março, Tirti Militani publicou um artigo sobre a pesquisa conduzida pelas plataformas militares e ressurgentes de Vishin. Os pesquisadores examinaram imagens de satélite de bases de armazenamento de tanques em toda a Rússia para descobrir que a taxa de restauração de tanques russos caiu entre 3 pontos. 5 e 4 vezes os níveis em que se encontrava quando Putin lançou sua invasão à Ucrânia em 2022. Claro, isso não significa muito se você não tem os números. Os níveis de restauração caindo até 4 vezes não significariam muito se a Rússia ainda tivesse dezenas de milhares de tanques em armazenamento. O problema para Putin é que não tem. Os pesquisadores descobriram que a Rússia retirou 2.069 tanques de vários tipos, variando de tanques modernos T-90S até tanques da era soviética que não são usados há décadas. Estima-se que a Rússia ainda possua cerca de 2.000 tanques em hangares de armazenamento fechado, com base em imagens de satélite de suas bases de armazenamento aberto. O problema de Putin é que a taxa de retirada de tanques da Rússia está caindo muito. Entre 2022 e 2025, a Rússia desativou cerca de 4.000 tanques que estavam na melhor condição técnica, de acordo com Militani. Pesquisadores estimaram que esse número representa 54% dos tanques russos disponíveis e adequados para restauração. Em suma, a Rússia estava restaurando tanques que seriam desativados, transformando-os em veículos utilizáveis pelas forças de Putin nas linhas de frente. Entre 2022 e 2023, a Rússia retirou milhares de tanques que seriam desativados do armazenamento e os restaurou através da indústria de defesa para enviá-los às linhas de frente. Os números diminuíram enormemente. Em 2024, entre fevereiro de 2024 e 2025, apenas 342 tanques foram retirados do armazenamento. Isso indica que a Rússia está com escassez de tanques fáceis de restaurar. E os números confirmam isso. A pesquisa mostra que a Rússia ainda tem 3.463 tanques em armazenamento a partir do início de 2025, com mais 1.253 tanques em fábricas de veículos blindados. Infelizmente para Putin, esses são seus tanques de pior qualidade. A palha é tudo o que restou agora que ele retirou todo o trigo. Esses 3.463 tanques estão em estados tão terríveis de desgaste que levará muito mais tempo para as fábricas os colocarem em condições utilizáveis do que eles precisavam. Para os tanques que a Rússia já consumiu na Ucrânia, o que isso significa para Putin? A Rússia tem cerca de 4.700 tanques que ele esperava usar. Talvez nunca vejam o campo de batalha ucraniano devido à dificuldade de restauração. Esses tanques provavelmente serão desmontados para fornecer peças sobressalentes usadas no reparo dos tanques danificados que a Rússia ainda possui. Para agravar a situação de Putin, nem todos os tanques que ele possui em estoque foram originalmente fabricados na Rússia. Isso inclui cerca de 650 dos T-64S do país, que agora dificilmente retornarão ao serviço. A Rússia não possui as peças ou conhecimento técnico para reativar os equipamentos. Há também a questão dos cemitérios a considerar. Quando a Rússia desativa equipamentos, como tanques ou outros, ela enterra os restos em suas bases de armazenamento. Esses cemitérios também estão sendo desmantelados. Putin está vasculhando os restos do estoque descartado pela Rússia em uma tentativa desesperada de encontrar peças. Ele pode usar para restaurar até uma pequena parte de seus tanques existentes. Em última análise, apontam os pesquisadores, isso significa que Putin só tem cerca de 1.200 tanques restantes em seu arsenal que ele pode facilmente restaurar e enviar para a Ucrânia. Isso não é bom para Putin.
De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 10.496 de seus tanques desde que Putin lançou sua invasão à Ucrânia. Agora estamos um pouco mais de 3 anos na guerra que resultou disso. Dividindo os tanques perdidos por 3, temos 3.498. Se a Rússia tiver apenas 1.200 tanques, que podem ser restaurados restantes, e seu volume de perdas continuar no mesmo ritmo, terá esgotado seus estoques restantes em cerca de 4 meses. A Rússia tem somente 2 caminhos para superar esse desafio: restaurar tanques antigos ou produzir novos. Porém, nada disso está ocorrendo. Quanto à restauração, a Rússia não só está ficando sem os estoques necessários, mas sua taxa de restauração diminuiu drasticamente. Em 2022, a Rússia restaurava aproximadamente 120 de seus antigos tanques mensalmente. Isso lhe deu um total anual de 1.440 tanques. Insuficiente para repor suas perdas catastróficas, mas o bastante para manter a pressão sobre a Ucrânia. A taxa de restauração caiu para 90 unidades por mês em 2023, e então caiu novamente para entre 44 e 75 por mês. Em 2024, que é cerca de metade dos números de 2022, agora em 2025, a restauração de tanques da Rússia está mais lenta do que nunca. Agora está trazendo entre 30 e 35 de seus antigos tanques de volta à vida a cada mês. E a taxa vai cair ainda mais. Ainda assim, por quê? A combinação de centenas de seus antigos tanques da era soviética tão desgastados que não podem ser recomissionados e uma grave escassez de T-80s adequados para restauração. Então temos a frente de produção. A decadente produção de tanques da Rússia tem sido foco de reportagens desde pelo menos 2023. O Business Insider publicou uma matéria afirmando que a Rússia tinha apenas uma fábrica de tanques em operação, produzindo esses veículos blindados. Na época, essa fábrica produzia apenas 20 unidades mensais, somando-se às 90 que a Rússia restaurava de seus estoques. A única fábrica que a Rússia possui é uma das maiores fabricantes de tanques do mundo, estando em atividade desde a década de 30. No entanto, os tanques modernos são bem mais complexos que os utilizados pela Rússia no passado. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia produzia a impressionante quantia de 1.000 tanques mensalmente. Em uma época em que os veículos eram pouco mais que monstruosidades metálicas com canhões básicos. Atualmente, os tanques possuem armadura reativa e sistemas eletrônicos complexos, o que explica a baixa produção mensal em relação ao passado. Além da complexidade, o Business Insider relatou uma escassez de peças. Os tanques modernos requerem semicondutores. A Rússia pode obter esses componentes vitais através de parceiros comerciais como China e Turquia. Mas está cortada da maioria do fornecimento global devido às sanções. Mesmo que os fabricantes possam construir projéteis de tanque modernos, eles não conseguem colocar os veículos em funcionamento sem a tecnologia, que agora a Rússia tem acesso limitado. A situação não melhorou muito para a Rússia desde que o Business Insider publicou seu relatório. Militani explicou. De acordo com o Instituto Britânico de Estudos Estratégicos, entre 2022 e 2024, a Rússia produziu apenas 164 tanques T-90.000, ou cerca de 80 por ano. Esta é uma cifra extremamente baixa que não permite a compensação de perdas. Também é menor do que os 240 por mês que a Rússia deveria produzir, segundo o Business Insider. Isso indica que as instalações de produção de tanques no país têm baixa produção e não atingem sua capacidade máxima. Devido ao impacto, a falta de acesso às peças corretas tem. Putin terá 2 grandes questões que agora precisa responder. Como isso aconteceu? E o que isso significa para a estratégia contínua da Rússia contra a Ucrânia? Existem várias respostas para a primeira pergunta, mas todas se resumem a uma coisa. A Ucrânia desenvolveu uma brilhante estratégia antitanque que permitiu que ela esgotasse os recursos da Rússia. E podemos ver essa estratégia em ação graças a vários ataques recentes que a Ucrânia realizou contra as unidades blindadas da Rússia. Considere o ocorrido em Donetsk em 23 de março como exemplo. Vídeos divulgados pela Phoenix Strike, empresa ucraniana de drones, Vantis, que integra a maior brigada de vingança da Ucrânia, atuando em Donetsk.
Mostra-nos o que também costuma acontecer com os tanques russos quando eles vão ao ataque. O vídeo, que parece ter sido filmado por um drone de reconhecimento, mostra as forças russas tentando atacar uma posição ucraniana com um tanque. Esse tanque veio preparado. Ele está equipado com uma grande gaiola, conhecida como gaiola de Koch, para proteção contra ataques de drones e bombardeios aéreos de foguetes. Mas a gaiola não fez nada pelo tanque. A Ucrânia atingiu a gaiola com um drone bombardeiro, destruindo-a e deixando a área vulnerável da torre do tanque exposta. Uma pequena horda de drones First Person View então ataca o tanque, atingindo-o repetidamente até desabilitá-lo. O ataque também viu a companhia Phoenix eliminar um importante sistema de guerra eletrônica russo na região de Donetsk, sob a cobertura de seu sistema R-330ZH Zytel. O inimigo tentou avançar às posições ucranianas, segundo o comunicado da empresa. Como esperado, a Phoenix eliminou todos os alvos inimigos. Esse é o problema de Putin. Seus ataques de tanques se tornaram previsíveis demais para a Ucrânia. Poucos dias depois, outro relatório surgiu sobre um ataque ucraniano bem-sucedido contra tanques russos. A Rússia tentou um intenso ataque blindado perto de Andreevka, um dos mais fortes das forças de Putin, em semanas, segundo a United 24. As imagens do ataque mostram uma coluna blindada russa completa, com a bandeira do país, descendo sobre Andreevka em um comboio. Mas a 35ª Brigada Militar Regional da Ucrânia e uma unidade de veículo aéreo não tripulado, apelidada de Pássaros da Magia, estavam prontos para a coluna. A Ucrânia usou drones mais uma vez para devastar completamente a coluna blindada russa. No final do assalto, todo o comboio, que incluía um dos tanques T-90.000 da Rússia, ficou em ruínas. O T-90.000 é o tanque mais avançado da Rússia e provavelmente é um produto da limitada produção que a Rússia consegue realizar atualmente. Ele, assim como os tanques soviéticos que Putin tem retirado de seus depósitos esgotados, não era páreo para os habilidosos operadores de drones ucranianos. Foi uma derrubada precisa e completa de todo o grupo de assalto, afirmou uma fonte próxima à operação da Ucrânia. Nossas unidades responderam efetivamente em um momento em que se fala muito sobre nossa vulnerabilidade. Mais uma vez, a previsibilidade é o problema para Putin. Uma coluna blindada descendo em uma posição ucraniana é muito fácil para os drones de reconhecimento da Ucrânia detectarem do ar. Essas colunas também são vulneráveis. São alvos lentos que a Ucrânia pode atingir com foguetes ou drones First Person View para eliminá-los. As enormes perdas de tanques da Rússia são resultado da falha de Putin em se adaptar ao fato de que seu inimigo possui tecnologia moderna, tornando até seus tanques mais avançados obsoletos. A Forbes também noticiou a tentativa de ataque em Andreevka, ressaltando o avanço do exército ucraniano. O tanque T-90.000, destruído pela Ucrânia com drone e artilharia, continuou a rolar mesmo com a tripulação morta ou fugindo do veículo. O tanque avançou até parar nas defesas de arame farpado, previamente preparadas pela Ucrânia para o ataque russo. Na manhã seguinte, a Forbes diz que alguém ou algo havia reparado a lacuna no arame que o tanque criou. Então Putin nem mesmo pode se consolar com a ideia de que o T-90.000 ao menos causou algum dano. Segundo a Forbes, a Ucrânia teria enviado robôs controlados remotamente para reparar o pequeno dano causado pelo tanque no local. De acordo com um blogueiro ucraniano, o fracassado ataque de tanque russo foi uma confirmação desnecessária da fraqueza ofensiva dos russos. E é difícil para Putin argumentar que seus estoques em declínio estão tendo um impacto massivo em sua capacidade de fazer guerra contra a Ucrânia. Depois do fracasso da invasão inicial da Rússia, que deveria ver Putin dominar a Ucrânia em menos de uma semana, o líder russo se envolveu em uma guerra de atrito contra seu inimigo. A filosofia era simples. O exército russo era muito maior que o ucraniano naquele momento. A Rússia tinha e ainda tem acesso a mais mão de obra, artilharia, aeronaves e tanques. A Rússia só precisa manter a pressão para fazer a Ucrânia desmoronar. Putin subestimou a determinação da Ucrânia e a enorme ajuda militar que receberia. Mas sua estratégia permaneceu: continuar atacando até que ela desmorone.
Os tanques são cruciais na estratégia de Putin, que frequentemente utiliza táticas aparentemente da Segunda Guerra Mundial para bombardear as posições ucranianas. Ele envia dezenas de tanques, frequentemente apoiados por assaltos em massa, para exaurir a resistência ucraniana. O objetivo não é que os tanques causem danos excessivos, apesar de Putin sempre apreciar ataques bem-sucedidos. Em vez disso, ele está tentando reduzir os estoques de munição da Ucrânia com seus constantes ataques de tanques. Cada drone ou foguete usado para destruir um tanque é um a menos que a Ucrânia pode usar contra armas russas mais perigosas. O problema dessa estratégia é depender totalmente dos estoques de tanques da Rússia permanecerem altos. Como o Militani aponta, esses estoques estão esgotados agora. Já estamos vendo o impacto desse problema nas linhas de frente. Houve uma redução significativa na quantidade de tanques destruídos pelo exército ucraniano. Entre meados de 2024 e o final de 2024, a Ucrânia passou de destruir 1.000 veículos blindados russos por mês para eliminar 3.000. No mesmo período, a quantidade de tanques destruídos no campo de batalha diminuiu. Entre setembro e novembro, a Ucrânia estava destruindo entre 300 e 400 tanques por mês. Esse número caiu para entre 200 e 240 unidades entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Então, os tanques de Putin estão indo melhor, certo? A resposta para isso é um não retumbante. Agora há menos deles no campo de batalha para a Ucrânia destruir, pois os estoques de Putin estão baixos. Esse problema está levando o líder da Rússia a depender mais de veículos blindados, que agora estão ainda mais vulneráveis a foguetes e drones do que os tanques. A situação é tão ruim para a Rússia que existem várias instâncias registradas do país usando veículos civis em seus ataques às defesas da Ucrânia. Para a vergonha da Rússia, em 29 de março, noticiou-se que o país está usando até o Gaz-69, uma caminhonete construída em 1952, como seu mais recente veículo de combate. Essas não são as ações de um exército que possui armas suficientes para seu estilo de guerra. A redução nos estoques de tanques russos indica que a pressão que Putin pode aplicar sobre as defesas ucranianas está diminuindo. Há menos tanques no campo. O que estava lá está sendo substituído por veículos blindados antigos, veículos civis e até ondas humanas enviadas a pé. A Ucrânia lida mais facilmente com esse equipamento do que com tanques. Enquanto as perdas de pessoal da Rússia seguem aumentando, Putin já perdeu mais de 915 mil de seus soldados para morte, ferimentos ou captura. Ele perderá muito mais agora que seus estoques de tanques acabaram. Tudo isso revela uma dura realidade para o líder russo. Ele está perdendo a guerra de atrito que iniciou. Segundo a revista The Atlantic, que abordou o problema de atrito da Rússia semanas antes de Militani revelar a real situação dos estoques de tanques russos. Ele aponta que pequenas potências podem, através da aplicação inteligente de atrito, ter sucesso em avançar seus próprios objetivos. Em síntese, a Ucrânia tem virado o jogo de Putin desde o fracasso de sua invasão inicial, onde Putin pensou que estava forçando a Ucrânia a queimar seus suprimentos. A realidade é que a defesa de inteligência da Ucrânia o forçou a dizimar os estoques da Rússia. O artigo aponta para os mesmos problemas relacionados à produção e reforma que mencionamos anteriormente. Ele também cita a Chatham House ao apontar que o setor de defesa da Rússia, apesar de ter 40% do orçamento nacional do país dedicado a ele, está mal adaptado para lidar com os efeitos de uma guerra prolongada contra a Ucrânia, ou para alcançar um futuro sustentável em produção, inovação e desenvolvimento. E aí reside outro problema para Putin. O futuro de seu exército parece sombrio. Falhar tão drasticamente na guerra de atrito que ele criou deixou a Rússia em uma situação em que vai precisar se reconstruir, independentemente do que acontecer na Ucrânia. Se Putin tem seus olhos em outras nações europeias, ele tem que lidar com isso. O fato de que a União Europeia, ou União Europeia sozinha, tem um produto interno bruto. Isso é 10 vezes o que a Rússia traz para a mesa. Concedido, a União Europeia tem seus próprios desafios quando se trata de desviar esse dinheiro para a produção militar. Mas no escopo de uma guerra mais ampla e desgastante, que cobre a maior parte da Europa, a Rússia está em uma situação ruim.
A depleção de seus tanques reflete como as sanções e esforços liderados pelo Ocidente estão enfraquecendo a Rússia. A Rússia não consegue se recuperar e não pode reconstituir seus estoques de tanques a um nível respeitável durante a luta contra a Ucrânia. A alta taxa de perda impossibilita que reformas e novas construções consigam acompanhar o ritmo. Eles poderiam em 2023 e agora estão muito longe disso. O Business Insider também aponta que a Rússia está destruindo menos tanques ucranianos, apesar de ser a nação agressora na guerra da Ucrânia. De acordo com o Oryx Collective, que rastreia a destruição de tanques, estimativas apontam que há 3.800 tanques, enquanto há 1.100. Isso é em parte um sintoma da Rússia ter mais tanques para começar. No entanto, também mostra que as contramedidas ucranianas à estratégia de tanques russos têm sido mais eficazes. Segundo o Microsoft Network, a Rússia possui um grande tanque, o Armata, mas equipado com um canhão de pequeno calibre. A declaração ridiculariza o T-14 russo. O Armata, que é outro dos tanques mais modernos do país até agora, mal viu qualquer forma de engajamento na Ucrânia. Putin não pode arriscar. Enviar o T-14 só exporia isso. 11 anos de produção e atrasos resultaram em mais um tanque. A Ucrânia pode explodir em pedaços com foguetes e drones. Então Putin precisa encarar a realidade. Seus antigos estoques de tanques estão tão esgotados que ele mal tem algum para usar contra a Ucrânia. Aqueles que ele ainda tem são os mais fracos de suas reservas, pois tudo que era minimamente decente já foi enviado e destruído nas linhas de frente. Se Putin deseja continuar sua alegada operação militar especial, precisa atualizar suas táticas para enfrentar a abordagem bem mais eficiente que a Ucrânia vem aplicando no campo de batalha. A Rússia só pode sacrificar tropas e tanques por tanto tempo. Vai acabar mais cedo ou mais tarde. Mas o que você acha dos problemas com os tanques da Rússia? A Rússia pode magicamente encontrar alguma maneira de consertá-los. Como a Ucrânia vai explorar as forças terrestres russas enfraquecidas com o aprofundamento da guerra em 2025? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre os enormes problemas de equipamento da Rússia, além de notícias e análises sobre a guerra na Ucrânia e conflitos globais. Somos uma fonte independente de informações imparciais sobre conflitos ao redor do mundo e realmente apreciamos o seu apoio.